É por isso que eu quero compartilhar com você agora o oposto, ou seja, a mensagem que produz gente fraca, a mensagem que faz você entrar num mundo onde, ao final, a sua vida não tem estrutura para, depois de um tempo, suportar mais nada, porque tudo é baseado em fantasia, em magia, em superstição, em convicções mentirosas, falsas, e que não dão estrutura, não dão constituição inabalável para o seu ser. Porque essa é a vontade de Deus, é que nos tornemos inabaláveis. Essa é a palavra, por exemplo, de Paulo em Efésios 6. E depois de ter vencido todas as coisas, permanecerdes inabaláveis. Olha o oposto disso. É a falsa mensagem, é a falsa convicção. Preste atenção para você escapar da enganação. Veja só. O cordeiro em Israel, ele é R$ 700. E você vai ter 3 ofertas de sacrifício para você fazer. Aquilo que dói, por exemplo, para mim R$ 700 não é sacrifício. Como eu sei que para muitos aqui não é. Então, para você que 700 não é sacrifício, você vai fazer uma oferta de R$ 7.000. E para você que 7.000, pastor, se eu falar que 7.000 é sacrifício, diante de tudo que Deus me deu, eu não estou sendo verdadeiro com Deus. Então você vai fazer uma oferta de R$ 70.000. São 3 níveis de sacrifício que nós vamos passar por essa experiência: 70.000, 7.000 ou R$ 700. Só que tem uma coisa: o que você colocar aqui em cima do seu sacrifício, o Deus do profeta Eliseu vai ser o seu Deus também. Certamente eu não ouvi o contexto antecedente, mas deve ser uma alusão a Naamã, que pegou terra de Israel depois que foi curado da sua lepra pelo profeta Eliseu, pela palavra que ele disse. Naamã não creu, mas os seus servos creram e praticamente o obrigaram e lhe perguntaram: o que te custa? Ele não está pedindo nada demais, ele não mandou você fazer um negócio, um aparato, trazer um rito, não demandou nada, é a coisa mais simples do mundo. Ele disse: olha, no caminho para casa, a gente vai voltar para a Síria, a gente passa pelo Rio Jordão. No caminho para casa, passa pelo Rio Jordão e mergulha 7 vezes. E a tua lepra toda, que ele era um general sírio coberto de lepra, a tua lepra desaparecerá. E ele mesmo, sem crer, na dúvida, foi e mergulhou lá no rio e saiu purificado, e aí caiu quebrantado e disse: o Deus de Eliseu, o Deus de Israel, será o meu Deus. E mandou os seus servos, os soldados que foram com ele, retirarem um caixote de terra de Israel, e ele levou para a casa dele na Síria, em Damasco, e disse: eu nunca mais vou oferecer nenhum sacrifício a nenhum Deus a não ser ao Deus de Israel. Por isso eu estou levando essa terra de Israel, para eu fazer os meus sacrifícios nesse caixote de terra de Israel, porque daqui para frente o Deus de Israel é o meu Deus. É bonitinho, é bem bonitinho, se tratando do Velho Testamento, se tratando que Jesus não tinha vindo,
que isso aí acontece séculos e séculos antes da vinda de Jesus, que mesmo os principais profetas não tinham aparecido ainda com a palavra de Deus que dizia: não cultue esse chão, se vocês cultuarem esse chão, isso vai virar idolatria e vocês vão ser banidos e exilados desse chão de idolatria. Parem com isso. Enfim, era um tempo muito primitivo. Elias o havia precedido Eliseu. Elias é aquele cara tosco. Não há nele floreios, não há poesia nos ditos e nas falas e nas ações de Elias. Elas carregam tudo, menos sutileza. E aí, antes dele ser levado num aparato para os céus, um aparato especial que o levou, e Deus sabe para onde ele foi levado e por quem ele foi levado, quem são esses carros de fogo, os seus cavaleiros, que criaturas são essas, que aparato foi esse? Essa foi a interpretação do que as pessoas olharam e disseram: parece com um veículo de fogo. Veículo de fogo, ou veículo veloz passando para eles, que levavam uma pessoa, era uma carruagem, só que subiu e foi uma loucura. Eles não podiam nem interpretar. E Elias deixou cair o seu manto sobre Eliseu, e Eliseu o vestiu. E todo mundo de Jericó, os discípulos dos profetas, cerca de 50 homens, estavam ali assistindo aquilo tudo, perplexos. E quando Elias voltou do outro lado do Jordão, onde aconteceu esse levar pelo aparato, seriam terras hoje da Jordânia. Quando ele vem voltando para Israel, para a campina de Jericó, ele pega a capa de Elias e pergunta: onde está o Senhor Deus de Elias? E fere as águas com o seu manto, e as águas se abriram. E ele atravessou-as. E aí os que estavam do outro lado disseram: vocês veem, o espírito e o poder de Elias repousa sobre Eliseu. Esse é o espírito, quando se diz o espírito e o poder de Elias repousa sobre Eliseu, ou quando depois, muitos séculos, se disse que o espírito e o poder de Elias repousavam sobre João Batista, mas assim como Eliseu não era Elias, João Batista não era Elias, era só a caracterização de força, de poder. Mas ainda é a primitividade, ainda são os Flintstones, experimentando o poder de Deus na idade da pedra, andando, Fred, que é Barney, ainda está lá atrás, a roda ainda é de pedra, ainda é fogo do céu, ainda são essas coisas que caracterizam. Pois bem, esse senhor que você estava ouvindo aí, que se intitulou de pastor dessa igreja, que é provavelmente, certamente, a Universal do Reino de Deus, estava propondo. Olha só a conversa, para depois trazer Eliseu à tona e criar essa superstição do Velho Testamento e a barganha, porque eles usam e só podem usar o Velho Testamento. Por isso você não os vê fazendo nada que inclua Jesus, porque Jesus não dá matéria para isso. Jesus não dá ocasião. Jesus não serve de estrutura, de conteúdo, de pessoa, de persona. Os fatos e as histórias relacionadas a Jesus são todas diferentes disso. É tudo
a tua fé te salvou. Não há recomendação de que se guarde nada, de que se leve nada. Jesus não dá uma folhinha ungida para ninguém guardar, não diz, olha, eu orei por essa pedra ungida, guarda essa pedra que você não vai enfermar nunca na vida, ou traz um sacrifício para o meu Deus e Pai, algo que te custe muito e deita aqui no meu altar. Procure isso em Jesus. Procure uma barganha do tipo, eu vou fazer o que você está me pedindo, se você fizer isso que eu estou mandando. Não existe isso no Evangelho. Existe no Velho Testamento, que é constituído ainda, como dizem os apóstolos, de sombras. Paulo diz, o escritor de Hebreus diz, são sombras, são só projeções. Ainda é, como Platão disse, a sombra na caverna. O Velho Testamento é sombra na caverna. É tentar entender o mundo à luz de sombras e projeções. Mas em Cristo, eu não tenho mais a sombra. Eu tenho a materialização, o olhar claro. Eu sei quem Deus é e sei como eu devo ser. Sei qual é a natureza de Deus, que é espírito, verdade, amor, justiça, graça, fidelidade. Eu sei. Eu sei que essa deve ser a minha constituição. E sei que ela será conforme a minha fé, de graça. Porque a fé é graça. Porque Deus é amor. Porque não há sacrifícios a serem feitos depois que Jesus, na cruz, disse: está tudo feito, está tudo consumado, acabou. Não há mais, você não vê Paulo chamando ninguém para fazer sacrifícios para Jesus. O escritor de Hebreus escreve uma epístola toda desmontando a ideia dos sacrifícios. E, por fim, diz que o nosso altar, está lá em Hebreus 13, depois que ele diz, e desmonta e desconstrói toda a estrutura do Velho Testamento, de cultos, de impressões, de convicções pueris, infantis, e desconstrói tudo e mostra como tudo era temporário, era passageiro, tudo era ainda um paliativo, tudo era arquétipo, tudo era simbolização. E aí ele chega no final e diz, mas agora vocês já chegaram. Vocês não estão mais no velho, no antigo, que ficou obsoleto. Vocês entraram na dimensão superior da graça. Não crucifiquem a Cristo uma segunda vez, nem uma terceira vez, querendo se justificar diante de Deus com os seus próprios sacrifícios, que são equivalentes ao sacrifício de bodes e de touros, quando comparados ao sacrifício feito, absoluto, completo e consumado, realizado por Jesus, que cobriu todas as necessidades da vida humana, para sempre. Quando você vai e aceita fazer um sacrifício, seja ele de que natureza seja, para conquistar Deus, para seduzir a Deus, para agradar a Deus, para provocar a Deus na sua direção, para chamar a atenção, para ser objeto da bênção de Deus, em razão de que ele vai se constranger pelo seu sacrifício, e sacrifício em dinheiro, como se ele tivesse como gastar o seu dinheiro.
Quem tem como gastar o seu dinheiro é o dono dessa denominação, desse grupo religioso, para o qual você trabalha. E eles dizem que é para Deus, mas Deus joga para cima o dinheiro para ver se Deus pega. Se ele anda, ele tem um anjo pegador de grana, joga para cima, cai tudo no chão, vai para a gravidade, vai para o buraco negro do gasofilácio, o sacrifício. Aí vem a manipulação. O cara chega e diz: olha, se você não pode dar, dê o mínimo. R$ 700 pode ser difícil para você. Para mim não é. E para muita gente aqui, R$ 700 é uma merreca. Mas para quem quer que seja um sacrifício, faça o sacrifício. Faça. Tire do que você não tem e bote aqui. Agora, se você está dizendo, R$ 700 eu posso dar. Então, R$ 700 deixam de ser um sacrifício para você, só para quem não tem. Então, já que você diz, 700 eu posso dar, bote 7.000. 7.000. Se você dizer, considerando o que eu ganho, o que eu tenho, eu deveria aumentar a minha oferta. Então, pela fé, traga 7.000. Agora, tem gente aqui que também está olhando e está dizendo, Deus tem me abençoado, eu tenho recebido dinheiro, bênçãos, então você vai trazer 70.000. 70. Agora, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí lá vai ele e puxa um saco plástico, aparentemente com terra embaixo, que ele diz que é terra provavelmente de Israel, para poder associar a Eliseu, a Naamã, a terra que ele levou de Israel para a Síria, e nunca mais fez sacrifícios a não ser sobre aquela terra, supostamente santa. Aí o cara diz, olha, você vai pegar o seu saco de terra de Israel, de Eliseu, que ele pode ter apanhado ali no terreno baldio, mas tanto faz, porque tanto faria se é, se não é tudo superstição. A terra de Israel não é diferente da terra aqui de casa, a menos que eu seja um supersticioso. E aí diz, se você puser o dinheiro em cima dessa terra, você vai receber esse saquinho livre, vazio, e você vai botar, vai colar em cima da terra de Israel nesse saco, vai trazer para a congregação e você vai ser abençoado com a bênção de Eliseu. E aí ele diz que a bênção de Eliseu é tudo que você não tem. Ele só não diz que Eliseu, cheio do poder de Deus, ficou doente e depois morreu e foi jogado lá numa sepultura sem muita honra. E se a gente fosse ver o final da vida de Eliseu, não teve nada de glorioso. Mas eles pegam fragmentos da história para criar um super-homem, um super-herói, e para dizer que você pode alcançar o mesmo status com dinheiro, com penalidades auto-infligidas, com impostos celestiais, com taxas para o imposto de renda divino, com ofertas alçadas, que são aquelas inesperadas que você faz sem poder, mas vai lá na loucura e faz. Porque sempre tem uma barganha, sempre tem uma coisa grande a mais para as pessoas. E o pessoal vai entrando nessa. E depois de um tempo, não sabem por que Eliseu também morre. Eliseu também pode ter câncer. Eliseu pode ter uma úlcera supurada que o carcomeu e ele curava os outros, mas não curava a si mesmo. Porque a graça de Deus não traz garantia de invulnerabilidade para ninguém. Então, por que eu estou falando isso?
É porque eu falo isso desde que eu tenho 18 anos pregando o evangelho, e já tinha malucos assim, lá na minha terra em Manaus, onde eu comecei a pregar, na rua, em todo lugar e na TV também. Já havia. Isso só piorou, 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 de modo que o que caracteriza hoje em dia a maior parte do que as pessoas chamam de a minha fé são essas superstições que não dão nenhuma estrutura, nenhuma rigidez, nenhuma força, nenhuma garantia, nenhuma certeza, nenhuma inabalabilidade. Porque mesmo que nada seja como você desejou um dia, não faz mal. A verdadeira fé ensina você a viver contente, tendo, não tendo, tendo muito, não tendo quase nada, ou tendo pouco, ou tendo o que vier. A verdadeira fé diz, tendo um teto, tendo onde deitar e dormir, tendo o que comer e beber, fique satisfeito. Fique satisfeito. Ande com gratidão nas coisas mínimas. E até mesmo que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todas as suas expectativas não deem nada, no entanto, alegre-se no Senhor, no Deus da sua fé, da sua salvação. Que é ser Deus, seu Deus, quando tudo está bem, que continua imutável quando aparentemente as coisas não estão tão bem assim, e você não se tornará essa figura que não pode levar um peteleco da vida, porque a sua aparência, a sua imagem, e em sendo assim, por muito pouco a existência se desmonta toda. Tá, aí lá vem você, aquela coisa aparentemente grandiosa que não aguenta um peteleco. Você me entendeu?